Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Paz seja convosco, amém? Primeiro de tudo, valoriza o irmão que está aí do seu lado. Fala para ele, hoje é o 10º dia, você está aqui, o Senhor te sustentou. 10º dia não é para qualquer um, hein? Obrigada, Dali. 10º dia não é para qualquer um. Olha para ele e fala assim, ó, fique firme que só falta 2. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Uma passagem bem conhecida. Eu dei boa noite para vocês, né, gente? Dei? Ah, então tá bom. Tá tudo sob controle. Só queria ter certeza. Mateus 14, 22. Amém? Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe e a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. No 25, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados pelo medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. No 28, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? No 32, e subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos te adorar, queremos te engrandecer, Deus. Senhor, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra venha falar aos nossos corações, Deus, venha falar conosco, Deus. Senhor, quebra correntes neste lugar, Pai, liberta corações, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Ai, 10º dia, gente. Confesso a vocês que eu nunca preguei tão para o final da campanha igual esse ano. Como os outros pastores já disseram, dá um medo gigante das outras pessoas pregarem o que você vai pregar. E eu confesso para você que do 6º dia para cá, todo mundo pregou o que eu ia pregar. Então, está tudo sob controle. Eu tenho um carinho, né? Nós temos um carinho pela Bíblia toda, mas eu tinha um carinho muito grande, tenho um carinho muito grande por essa mensagem, por esse texto em si. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei na vida foi no ITQ, com o pastor Eduardo me avaliando, porque ele era o nosso professor, com uma pranchetinha anotando quantos nés e quantos ai você ia falar. E eu lembro que eu preguei essa mensagem e eu falava: por que duvidastes? Homem de pouca fé, por que duvidastes?
E alguns meses atrás o Senhor me deu a mesma mensagem para eu pregar num culto de terça-feira. E eu lembro que os 45 do segundo tempo eu não consegui vir pregar no culto, eu não lembro o que aconteceu. E eu acabei não pregando essa mensagem. E um tempo depois, quando o pastor falou que o tema do nosso projeto de vida seria prosseguindo para o alvo, o Senhor falou, você vai pregar aquela mensagem. E eu confesso que eu queria morrer, porque eu olhava para a mensagem e eu dizia, Deus, não tem nada a ver com o tema. O que eu vou falar sobre isso? Mas todas as vezes que nós pastores conversávamos, eu falava, eu vou pregar essa mensagem. Não sei o que eu vou falar, mas o Senhor me deu esse texto e seja o que Deus quiser. E no decorrer dos dias, realmente, muita coisa que Deus tinha colocado no meu coração, que eu achava que era para ser dito, que eu achava que se enquadrava nessa mensagem, os pastores pregaram. A Lise falou algumas coisas, a pastora Anne falou algumas coisas, a Lise, o pastor Michel, a pastora Jurema, eles foram vindo e foram pregando tudo aquilo, e eu falei, Deus, por que me desamparaste, Jesus? Me socorre, Senhor, me tira desse vale. E hoje de manhã, quando eu estava escrevendo, comecei a escrever, falei para o pastor Michel, eu não vou pregar mais isso. E ele virou para mim e falou assim, vai sim, porque você está falando disso faz meses. E eu orei, e o Senhor falou algo no meu coração, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que o projeto de vida nada mais é do que um treinamento para o ano que vai vir. Nós estamos aqui, como o tema da campanha diz, são 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Por isso que nós estamos aqui. E agora está chegando na reta final. Daqui a 2 dias não vai mais ter culto todos os dias, nós vamos voltar à programação normal da igreja, nós não vamos nos ver todos os dias, não vai ter uma palavra todo dia dizendo como nós devemos agir, como nós devemos fazer, não vai ter mais essa rotina que nós estamos tendo agora. Mas o ano ainda vai ser do prosseguindo para o alvo. E quando eu pensava nisso, o Senhor, Ele colocou no meu coração, o que vários pastores já falaram aqui, que o nosso alvo talvez não seja os planos que você fez, não seja os sonhos que você pensou, não seja nada daquilo que a gente acreditava que era, mas o nosso alvo é Cristo. Quando veio o tema prosseguindo para o alvo, ele estava falando de nós prosseguirmos para o Senhor. E durante um ano todo, nós temos muitas coisas que podem nos tirar esse alvo. E eu coloquei o título da minha mensagem como Cuidado com as distrações. E durante esse ano, e agora como eu disse, nós estamos nos preparando para a reta final da campanha, nós vamos precisar cuidar muito com as distrações, para que a gente não perca o nosso alvo. E o Senhor colocou no meu coração algumas distrações que eu quero compartilhar com vocês, baseada nesse texto. E a primeira distração que Ele colocou é achar que Deus perdeu o controle. Vai ter muitos momentos durante esse ano, assim como nós temos durante toda a nossa vida, em que nós podemos achar que Deus perdeu o controle. Em que nós podemos achar que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Talvez no momento que você está aqui, você já tenha pensado nisso. Realmente, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, eu tinha sonhos, eu tinha planos, eu tinha outras coisas que eu queria fazer e o Senhor me esqueceu. Mas eu quero que, entrando na mensagem, no que nós acabamos de ler, o Senhor, Jesus, ele tinha acabado de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, e ele estava se despedindo da multidão, e ele mandou que os discípulos fossem para o mar. E começou a tempestade. E talvez os discípulos pensassem que ali tudo estava perdido e que eles tinham sido abandonados, mas Jesus mandou que eles fossem para o mar. O controle da nossa vida, o controle das situações, o controle das circunstâncias estão nas mãos do Senhor. E durante o ano que vai vir, você pode ficar tranquilo, porque nada vai sair do controle dele. Mesmo que nós não entendamos, nada vai sair do controle dele. Então, a primeira distração que nós temos que tomar cuidado no decorrer desse ano é achar que Deus não está no controle. A segunda distração que eu coloquei aqui é achar que ele não é real. Quando os discípulos estão no meio da tempestade, vendo tudo o que está acontecendo, Jesus, ele vê que o barco está longe e ele diz que ele vai andando sobre as águas. E quando os discípulos veem Jesus sobre as águas, eles dizem, será que é um fantasma?
vai ter muitos momentos durante esse ano que você vai achar que Jesus não é real. Vai ter muitos momentos durante esse ano que você vai olhar, talvez você vai vir num culto como hoje, vai ter alguém aqui em cima como eu pregando, e você vai achar que a palavra, o louvor cantado, as coisas que fazemos não é real. Sabe, os discípulos, assim como nós, eles conheciam a Jesus, eles andavam com Jesus, eles sabiam que o único que podia andar sobre as águas, e nós vamos falar um pouquinho mais disso depois, o único que podia andar sobre as águas era Jesus. E quando eles viram ele sobre as águas, a primeira coisa que eles pensaram é: isso não é real, isso é um fantasma. Irmão, Jesus é real. Ele é muito real. Assim como eu estou te vendo, assim como você está me vendo e me ouvindo, ele é real. Então, duas coisas: ele tem o controle da sua vida e ele é real. Ele tem o controle da sua vida, e tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos, tudo é real. Ele realmente existe, ele realmente está no controle de tudo. Então não se esqueça que Jesus, ele é real. A terceira distração é achar que o barco é um lugar seguro. Os discípulos, a Bíblia não diz quantos discípulos estavam no barco, mas eles estavam todos no barco, e quando eles viram Jesus sobre as águas, primeiro eles acharam que ele era um fantasma, mas somente Pedro teve coragem de descer do barco. Somente Pedro teve coragem de seguir em direção ao alvo, porque os outros achavam que o barco aonde eles estavam, o lugar aonde eles estavam, era seguro. E eu quero te dizer nessa noite que não existe lugar no mundo que seja seguro se Jesus não estiver nele. As tempestades virão, e a tempestade era a mesma, tanto para Pedro quanto para os discípulos. Mas Pedro, andando sobre as águas, ele estava mais seguro do que os discípulos que estavam no mar. Porque sobre as águas ele tinha Jesus, e no barco eles estavam sozinhos. No barco o medo os cegou. No barco eles só imaginavam que eles iam morrer e que tinha um fantasma ali ou algo parecido. E eu quero te dizer, eu não sei o lugar onde você está. Eu não sei a circunstância em que você está. Eu não sei como é a sua casa, o seu trabalho. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que se o lugar onde você está não tem Jesus, ele não é um lugar seguro. Se o lugar onde você está, Jesus não habita nele, ele não é um lugar seguro. Se o lugar onde você está, nos seus sentimentos, nas coisas que você faz, no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa, não tiver Jesus, ele não é um lugar seguro. Cuidado para durante esse ano, quando o Senhor olhar para você e falar: vem, você achar que o lugar onde você está é um lugar seguro. Nós já ouvimos no decorrer desses dias que o Senhor, ele procura por aqueles que são ousados, aqueles que são corajosos. Nós já ouvimos que o Senhor, ele quer nos tirar do lugar onde nós estamos, porque talvez o lugar onde você esteja não seja seguro. Talvez o lugar onde você esteja, você só esteja vendo Jesus de longe e achando que vai ficar tudo bem. Mas eu quero te dizer que sem Jesus, esse barco onde você está, ele vai afundar. A quarta distração que eu coloquei aqui é achar que a tempestade é o alvo. O Pedro, ele olha e fala assim: Jesus, se é mesmo o Senhor, me faz andar sobre as águas. E Jesus fala para ele: venha. E ele começa a andar sobre as águas. Ele tinha o alvo na frente dele. Ele só tinha que prosseguir para o alvo. Mas a palavra diz que Pedro reparou na tempestade. Irmãos, a tempestade, ela não é o alvo. Cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que está acontecendo à sua volta, porque não é o alvo. Pedro, ele estava no meio da tempestade, andando sobre as águas, em direção ao alvo, mas ele repara na tempestade e ele começa a afundar. Quando o Senhor nos diz que esse ano é o ano de prosseguir para o alvo, ele está dizendo assim: olha, não repare em nada à sua volta. Olhe para mim, caminhe na minha direção, porque eu vou te sustentar. Sou eu que vou estar com você. Sou eu que controlo o mar, sou eu que controlo as ondas, sou eu que controlo tudo que acontece à sua volta. Isso que acontece à sua volta não é o alvo, eu sou o alvo. Cuidado para você não achar que a tempestade é o alvo. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui, o Senhor me fez lembrar que há muito tempo atrás, gente, muito mesmo, muito tempo atrás, eu fiz aulas de balé, e eu lembro que quando a gente treinava o equilíbrio,
a minha professora falava assim, olha, você olhe para o alvo, fixe o olhar no alvo e não tire o olhar do alvo. Não importa o movimento que o seu corpo faça, se você tirar o olhar do alvo, você vai se desequilibrar e cair. Então, nós sempre achávamos um ponto fixo para ser o nosso alvo. Não vou fazer aqui, fiquem tranquilos. Pensaram, né, que eu ia fazer, não vou fazer aqui, fiquem tranquilos. Faz muito tempo, eu não tenho equilíbrio mais. Mas nós olhávamos em direção ao alvo, fazia a posição do balé e girava. E a nossa cabeça, o nosso olhar, ele tinha que ser mais rápido, porque nós não poderíamos perder nunca o nosso alvo. Porque se nós perdêssemos o alvo, nós íamos nos desequilibrar e cair. Da mesma forma, o Senhor está nos dizendo hoje, não tire o seu olhar do alvo. Foque no alvo. Não importa o movimento que está tendo ao seu redor, não importa o que as pessoas estão fazendo, não importa o que esteja acontecendo, o alvo continua sendo Cristo. A tempestade, ela pode te assustar, o vento pode te assustar, as ondas parecem que vão te afogar, mas o alvo continua sendo Cristo. A tempestade nunca vai ser maior do que o seu alvo. A tempestade nunca vai ser maior do que Jesus. Então não ache que a tempestade é o alvo. Não tire os seus olhos daquilo que Deus tem para você. Não tire os seus olhos daquilo que Ele está fazendo para você. Eu acredito de verdade, como nós falamos aqui, que esse seja o ano dos seus sonhos, da sua casa, do seu carro, do emprego novo. E fala amém, receba em nome de Jesus. Eu acredito nisso, porque o nosso Deus é fiel para fazer. Mas quando Ele diz que esse é o ano da gente prosseguir para o alvo, Ele está dizendo assim, olha, nada disso importa. Porque isso, se eu quiser, eu te dou e pronto. Mas Ele está dizendo, prossiga para o alvo. Não repare a tempestade, não repare as ondas. Eu coloquei aqui que a tempestade é grande, o vento te assusta, as ondas parecem te sufocar, mas o seu alvo é imutável. O seu alvo é invencível. O seu alvo não fracassa. O seu alvo, ele não sai do lugar. Não há o que vença o seu alvo. Então, cuidado para você não achar que a tempestade é maior que o seu alvo. Porque tempestade nenhuma vai ser maior que o seu Deus. A quinta distração que eu coloquei aqui é achar que o Senhor não está pronto para te ajudar. A Bíblia diz que a Bíblia ela traz um senso de urgência, porque ela diz que Pedro começou a afundar. Ela não disse que Pedro afundou, ela não disse que ele estava se afogando ou algo parecido, mas ela disse que ele começou a se afundar. E ele gritou, Jesus, salva-me. E a Bíblia diz, prontamente. Ela não diz que Jesus esperou para ver o que ia acontecer, mas ela diz que prontamente ele estendeu a mão e segurou Pedro. Sabe, o Senhor, Ele tem senso de urgência quando você clamar. No decorrer desse ano, quando você estiver prosseguindo para o alvo, não pense que o Senhor não está pronto para te socorrer. Porque Ele sempre está pronto para te socorrer. A Bíblia diz que prontamente Ele estendeu a mão e segurou a Pedro. Prontamente o Senhor vai estender a mão para você e vai te socorrer. Prontamente o Senhor vai te ouvir clamando e vai dizer, eu estou aqui. Prontamente o Senhor vai lembrar daquilo que você pediu. Não esqueça que o Senhor sempre está pronto para te ajudar. O Senhor, Ele tem um senso de urgência para a sua vida. E Ele não vai te abandonar. E a sexta distração, e eu acho que para essa campanha, ela seja uma das mais importantes. A sexta distração é achar que há impossível para o Senhor. E eu coloquei entre parênteses aqui a incredulidade. O Senhor, Ele prontamente socorreu a Pedro. Prontamente o segurou pela mão. Mas a Bíblia diz que antes dele tirar Pedro das águas, Ele olhou para ele e falou, homem de pouca fé, por que você duvidou? Então a Bíblia diz que Jesus o segurou e voltou com ele para o barco, e ali o mar se acalmou. E os discípulos disseram assim, verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. E aqui eu coloquei que todos eles estavam andando com Jesus há muito tempo. Se você voltar ao livro de Mateus, você vai ver que Jesus ele já tinha
transformado água em vinho, Jesus ele já tinha curado, Jesus ele já tinha ressuscitado, ele já tinha multiplicado, ele já tinha feito um monte de milagres até chegar nesse momento. E Pedro estava andando sobre as águas. Andando sobre as águas, gente. Eu não consigo imaginar, eu vou ser sincera. Mas parem para pensar, ele estava andando sobre as águas com Jesus ali e ele não acreditou. Jesus olha para ele e fala: homem de pouca fé, por que você duvida? Nós já ouvimos no decorrer dos dias que nós estamos aqui há 13 anos e você ainda duvida. Quantos projetos de vida você já preencheu? E talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: eu vou preencher nada mesmo, porque eu peço e Deus não faz. Homem de pouca fé, por que você duvida? Sabe, os discípulos andavam com Jesus, viam do que ele era capaz, viram ele tirar Pedro, mas eles só adoraram e reconheceram que ele era Deus quando ele acalmou a tempestade, quando aquilo que eles queriam, quando aquilo que estava no coração deles, aquilo que afligia eles de verdade parou. A sensação que dá é que tudo que Jesus fez antes não valeu então. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Quantos de nós aqui somos incrédulos com aquilo que Jesus pode fazer? Quantos de nós aqui duvidamos que o Senhor pode mudar a nossa vida, pode fazer algo impossível? Cuidado, para você não achar que Jesus não pode fazer o impossível na sua vida, porque Ele pode fazer. E Ele vai fazer, mas vai ser quando Ele quiser e não quando a gente ordenar. Sabe, a tempestade estava afligindo eles fazia muito tempo, mas Pedro andou sobre as águas, Pedro afundou, ele pegou Pedro e voltou para o mar. Ele fez quando ele achou necessário fazer. E eles disseram: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Então tudo que o Senhor tinha feito antes não valeu de nada? Sabe, talvez você está aqui e está pensando assim: mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu pedi tanto para o Senhor. Olha o quanto você cresceu. Sabe, a vida com o Senhor não tem a ver só com aquilo que Ele pode te dar de bens materiais, mas tem a ver com aquilo que Ele faz em você e dentro de você. Nós nos frustramos com o nosso alvo, muitas vezes, porque nós esperamos que Ele faça o que eu quero. E prosseguir para o alvo não tem nada a ver com o que eu quero. Não tem a ver com as minhas convicções, não tem a ver com os meus desejos, não tem a ver com os meus sonhos, embora eu sei que Ele pode fazer, mas não tem a ver com nada disso. Prosseguir para o alvo tem a ver com nós olharmos para o nosso alvo e não se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Mesmo que as ondas pareçam gigantes, mesmo que o vento esteja te assustando, mesmo que você ache que você vai afundar e você vai morrer, prossiga para o alvo. O alvo é real, o alvo tem o controle, o alvo pode te ajudar, o alvo pode te salvar, o alvo pode te tirar de onde você está. Cuidado para as distrações não te desviar do alvo, cuidado para os seus sentimentos não te desviar do alvo, cuidado para as suas frustrações não te desviar do alvo, cuidado para as pessoas não te desviar do alvo. Cuidado. O ano está só começando e Deus tem muito para fazer. A Bíblia diz que buscai ao Senhor, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque o seu alvo, caminhe em direção ao alvo, porque eu quero te dizer que a tempestade ela vai vir e ela vai nos assustar sim, mas o nosso alvo é aquele que acalma a tempestade. O nosso alvo é aquele que acalma a tempestade. Você está aqui e ainda acha que é impossível para o Senhor? As distrações te fazem se acovardar, porque nem do barco você sai, ou te fazem afundar. Mas o seu alvo te faz andar sobre as águas. O seu alvo te faz ir mais longe. O seu alvo faz você enxergar coisas que você não enxerga. O seu alvo tira todo o medo. O seu alvo te faz andar sobre as águas, mesmo em meio a tempestades. Sabe, nós estamos chegando na reta final da campanha, nós temos mais 2 mensagens e eu creio que Deus tem muito ainda para falar conosco. Mas esse ano já começou. Esse ano já começou, nós já estamos vivendo ele. Cuidado com as distrações. Cuidado para que a sua rotina, as coisas que você faz, te desviem do Senhor. O Senhor tem
quer nos dizer essa noite que eu tenho muito para fazer na sua vida e eu vou fazer. Eu vou te segurar, eu vou te amparar, eu vou fazer você andar sobre as águas, eu vou acalmar a tempestade, mas desde que você caminhe para o alvo. Desde que você foque no alvo. Desde que você se lembre que Ele é o alvo. Ele é o alvo. Enquanto eu falei para a pastora Lúcia ontem que enquanto eu não sentava e colocava a pregação no papel, quando eu lia, Deus falava tanta coisa ao meu coração, tanta coisa. Eu falei assim, Lúcia, eu estou apanhando tanto, sozinha lá em casa. Eu falei, Deus está me quebrando, Lúcia. E uma das coisas que Deus colocava no meu coração é que talvez eu não seja a melhor pessoa que você conheceu na vida. E eu posso dizer que eu não sou a melhor pessoa que você conheceu na vida. Talvez a pessoa que está do seu lado não é a melhor pessoa que você conheceu da vida. Talvez ela tenha muito para mudar. Talvez nós todos aqui temos muito para mudar. Mas eu quero te dizer que nós estamos todos no mesmo caminho. Nós estamos todos prosseguindo para o alvo. E às vezes a tempestade que eu tenho é muito diferente da sua tempestade. E às vezes eu jamais vou entender a sua tempestade. Mas isso não significa que todo mundo aqui não esteja passando pela tempestade. E eu quero te dizer, não se desvie do seu alvo. Não se desvie do alvo. O vento ele vai continuar te assustando, mas não se desvie do alvo. Prossiga para o alvo. Não importa a tempestade que você está vivendo. Amém? Se coloque de pé, por favor.